Beleza. Eu vou mostrar aqui então, tá? Aquele simuladorzinho que o Ângelo estava comentando. Lembrando, né? O TensorFlow aqui é uma daquelas plataformas bem atuais para a gente implementar arquiteturas de rede neural e outros modelos também de machine learning. E ele tem esse simuladorzinho aí para, enfim, a gente entender melhor, né? Como é que a gente pode fazer o treinamento de uma rede neural com diferentes configurações e ver como é o comportamento aí da saída do treinamento. Vamos lá. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Ixi, tá não, foi mal. Pronto. Valeu. Deixa eu projetar aqui. Apareceu agora? Tá aparecendo para você? Pronto, beleza. Deixa eu ver se eu diminuo aqui um pouquinho para ficar melhor. Não, aqui tá bom. Então vamos lá, ó. Daquilo que eu estava falando nos slides, tá aqui os nossos principais parâmetros aí, ou enfim, variáveis que a gente pode mexer no treinamento de uma rede neural, tá? Tá aqui a nossa taxa de aprendizado, certo? A função de ativação. E aqui são alguns parâmetros mais modernos para ajustar ou melhorar a convergência do treinamento, certo? Que são as regularizações, tá? L1, L2 e a taxa de regularização. Vamos fazer um primeiro treinamento aqui, sem precisar mexer na regularização. A gente está pegando um conjunto de dados, tá? Vou pegar esse aqui, por exemplo, para um problema de classificação. Então, a ideia é que a gente gere uma arquitetura de rede neural que consiga separar aí esses grupos de valores, né? Os laranjinhos dos azuis. Beleza? Eu vou começar aqui, ó, com uma... Vamos pegar uma função de ativação simples, linear, que é a mais simples, certo? Vou criar aqui uma arquitetura com apenas uma camada escondida. Opa! Uma camada escondida, certo? Aqui estão nossos parâmetros de entrada, né? x1, x2 e beleza, e uma saída. Vamos lá, eu vou botar aqui para rodar. O resto está tudo certinho. Ó, o que é que ele está mostrando aqui é o nosso erro, certo? De predição. Vejam que ele tem um erro de treinamento e um erro de teste, certo? A ideia é que esse erro, à medida que evolui-se o ajuste dos pesos, né, ele vá diminuindo, certo? Só que essa velocidade de diminuição do erro, por exemplo, de treinamento, depende dos parâmetros que a gente ajusta para fazer com que a rede neural aprenda a reconhecer o comportamento dos dados da nossa base de treinamento. Então, se vocês veem direitinho, ó, a gente está chegando aqui em 1000 épocas de treinamento. Se eu parar aqui rapidinho. Eu não falei aqui de épocas, né? Pelo aquele exemplo que eu mostrei anteriormente, que foi que eu fiz? Eu peguei um dado de entrada, calculei a predição, depois calculei o erro de predição e ajustei os pesos. Beleza? Se a minha base de dados se resumisse a apenas um exemplo, que foi o que eu fiz, eu fechei uma época de treinamento ali. Fiz a predição, calculei o erro, ajustei os pesos, volto para fazer novamente a predição, depois dos pesos atualizados. Então, cada ciclo desse a gente chama de época, certo? Então, o processo de treinamento de uma rede neural se dá em ciclos de ajuste de pesos.
cada ciclo completo significa uma época de treinamento, tá? Normalmente, a gente fecha um ciclo quando todas as instâncias do conjunto de treinamento são apresentados à rede neural uma vez. Então, isso conta como sendo uma época de treinamento, tá? Mas, aí depende de cada abordagem que a gente pode trabalhar. Eu posso ir ajustando os pesos já para cada instância que foi apresentada individualmente. Mas eu conto como um ciclo ou uma época total de treinamento quando eu apresento todos os exemplos e vou ajustando os pesos para aquela primeira rodada. Depois, segunda rodada, terceira e assim por diante. Beleza? Se vocês perceberem aqui, ó, a gente já está chegando perto de 2.000 épocas de treinamento e as minhas curvas, né, de perda ou de, enfim, de taxa de erro, elas meio que estabilizaram aqui. Estão vendo aqui? O que é que eu vou fazer agora? Vamos reiniciar o processo, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar um ruídozinho aqui a mais para o treinamento ficar mais interessante. Beleza, ó, estou confundindo aqui, né, meus dados. Tem alguns pontinhos laranja aqui nesse grupo, tá? Deixa eu colocar mais bagunçado. Não, peraí, aqui. Deixa eu bagunçar mais um pouquinho aqui. Pronto, vamos ver se ele separa agora. O que é que eu vou fazer, ó? A gente treinou com a taxa de aprendizado 0.03, uma função de ativação linear, tá? Deixa eu rodar aqui de novo com esses ruídos aqui para ver se ele vai conseguir separar. Eu acho que ele já chegou numa convergência bem rápida aqui. Deixa eu tentar esse conjunto aqui. Eu quero um problema complicado para ele separar. Vamos ver aqui. Ó, percebam que enfim, o erro, né, não está diminuindo mais, né? Ele meio que estabilizou aqui em 0.478. Não é uma taxa muito boa, certo? Eu posso deixar aqui ele chegar a 2.000 épocas, ele não vai mais diminuir essa taxa. Por quê? Porque provavelmente com essa combinação, função de ativação linear, taxa de aprendizado de 0.03 sem regularização, o modelo ele não consegue sair mais dessa região de ajuste, né? Ou seja, ele chegou no mínimo ali da superfície de erro global e não consegue sair daquela região. Vamos tentar agora mexer aqui na função de ativação, só para a gente ver como é que fica o comportamento da nossa rede neural. Vou botar agora uma sigmoide. Ó, você vê que para o conjunto de teste, eu acho que ele está diminuindo um pouquinho mais, né? Eu acho que estava em 478 anteriormente e agora está em 471. Mas o erro, né, a taxa de erro de treinamento continua na casa de 0.478, certo? E estabilizou aqui, ó. Vamos agora tentar mudar. Vou colocar agora uma função de ativação ReLU. E simbora. Ó, a gente vê que para treinamento, ó, ele já diminuiu um pouquinho, né? Agora está em 0.470, mais o erro do grupo de teste
Aumentou uma besteirinha, né? Tá agora em 0.479. Aí de novo, ó, eu estou chegando aqui em 1000 épocas, mas eu não consigo mais diminuir as minhas taxas ou meus erros, né, globais aí, tá? Estabilizou. Vamos agora começar a brincar um pouquinho aqui, ó. Eu vou aumentar o número de neurônios na minha camada escondida. Vou colocar aqui só mais 2 neurônios. 6 neurônios, continuo com uma camada escondida. Vamos ver se melhora alguma coisa. E aí, o que vocês acham? Melhorou ou piorou? Olhando para cá. E aí? Melhorou ou piorou? Aqui ficou um pouco mais baixo, né? Ele está agora em 0.4467, fica ali oscilando. E o conjunto de teste aumentou um pouquinho, né? Foi agora para 0.484, certo? Mas você vê que para treinamento já está errando um pouco menos. Então, se a gente for aumentando, por exemplo, colocar aqui agora 8 neurônios, estou com apenas uma camada ainda, tá? Agora está ficando interessante, ó. Eu diminuí o erro de treinamento e também consegui diminuir um pouquinho agora, ó, o de teste. Eles estão bem próximos um do outro, está praticamente sobreposto, né? E diminuir um pouquinho mais os meus erros, né? Por que isso? Porque quanto mais neurônios eu estou colocando nessa minha camada escondida intermediária, eu estou gerando mais regiões nesse espaço aqui das minhas instâncias, certo? Que eu consigo separar os meus pontinhos azuis, meu grupo azul, do meu grupo laranja, certo? Perceba que como esses pontos estão distribuídos em um padrão de espiral, eu não consigo gerar uma separação para o problema de classificação com apenas uma reta ou duas retas. Eu tenho que realmente ir combinando mais expressões aí para poder conseguir ter uma boa separabilidade. Mas beleza, ó, já cheguei a 2000 épocas e não saio daqui. Então já gerou uma convergência. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar mais uma camada. Na primeira, eu vou diminuir aqui, ó, botar 4 neurônios na primeira camada escondida, colocar 4 na segunda, manter as mesmas condições. Vamos ver o que é que acontece agora. Ó, você vê que agora a coisa está mais dinâmica, estão vendo? Olha o que é que acontece. Estão percebendo aqui, ó, que como eu coloquei mais uma camada escondida, olha como é que as minhas equações, meus polinômios, eles começam a delimitar a separação dos dois grupos de dados, laranja e azul. Então, isso é uma característica bem interessante das redes neurais, né? Elas conseguem ter um comportamento de... Vamos pegar o problema de classificação. Separabilidade dos dados, das instâncias, de forma não linear. É como se eu estivesse realmente criando aqui uma curva, tá? Que a princípio não é uma reta, mas uma combinação de vários polinômios, né, em cada região aí do meu espaço bidimensional, e eu consigo separar de maneira efetiva esses meus dois grupos, tá? Ó, vê que a taxa de o erro de treinamento está chegando praticamente em zero, ó, e olha o erro de teste, então diminuiu consideravelmente.
simplesmente eu colocando uma camada a mais de neurônios, né, na minha região de camadas escondidas, certo? E aí, ó, eu posso agora brincar um pouquinho. Vamos pegar essa taxa de aprendizado e aumentar uma besteirinha. Eu vou colocar aqui em 0,1. Vamos ver o que acontece. É porque o fundo da imagem é como se fosse uma representação das regiões que ele está conseguindo delimitar. Então ele tem uma região aqui, ó, laranjinha, e essas regiões aqui, azul claro e azul escuro, tá? Então é como se as combinações das equações determinadas por cada neurônio criasse um, um segmento de reta, né? Que vai separando esse espaço bidimensional em regiões específicas. Entendeu? Então, veja só, a convergência é algo meio subjetivo. O que é que a gente está observando aí? Ele deve estar no mínimo ou global já, ou local, né, da minha superfície de erro do meu modelo e fica oscilando naquela região ali, entendeu? Ele não sai dali. Então por isso que ele oscila. Mas você vê que há uma convergência. Ó. Ele veio, ficou bastante ruidoso aqui, tanto o erro de treinamento quanto de teste, mas agora ele meio que estabilizou. Tá vendo aí? Agora o que é interessante? Como eu coloquei a taxa de aprendizado de 0,1, ele tem um início mais brusco, né? Ele cai mais rápido e depois ele estabiliza. De novo, ó, se eu colocar a taxa de aprendizado de 0,03, esse decaimento do erro, ele não é tão abrupto, né? Ele vem e agora que ele começa, ó, a cair de maneira mais significativa, tá? Então é como se esse coeficiente de taxa de aprendizado, como ele multiplica, né, aquela equação de ajuste de erro, ele meio que vai direcionando para onde o gradiente tem que seguir, né, o meu gradiente descendente, tá? Se eu coloco um valor pequeno, então a mudança do direcionamento do vetor do gradiente descendente é mais suave, então ele demora mais para seguir um caminho diferente. Se eu boto um valor maior, 0,1, ele fica assim, ó. Ele muda muito bruscamente a direção para onde o gradiente tem que seguir. Então, nem é tão bom você colocar um valor de taxa de aprendizado muito pequeno, porque demora para convergir, mas também é ruim você colocar um valor muito alto, porque ele pode não convergir, ele pode ficar ali, ó, oscilando, cair, por exemplo, no mínimo local e não sair dali. Você vê que agora com 0,03, de novo, ó, ele demorou para ter um decaimento inicial, mas agora, olha os valores que ele obtém de erro de treinamento e erro de teste. É bem menor, é bem mais favorável, tá? Então, é uma balança. Demora mais para a rede convergir, entretanto, você consegue ter uma convergência melhor. Sacou? E aqui a gente pode sair brincando com vários tipos de configuração da rede neural, tá? Eu posso agora, por exemplo, colocar uma regularização e vamos ver se isso melhora, né, a velocidade com que o modelo converge. Ó, lá vai. Se bem que eu coloquei zero, né, de taxa. Deixa eu botar uma taxa aqui para regularização. Colocar 0,03 também.
Ó, já não ficou legal, tá vendo? Ele meio que estabilizou ali num erro de 0.499 e não quer sair daquela região. Aí de novo, ó, não é só você acrescentar um parâmetro de treinamento, tem que ver qual o valor desse parâmetro que melhora, né, o teu treinamento, tá? O que é que eu observo aí, ó? Que essa regularização não está ajudando muito no nosso problema, não. Então eu vou tirar ela de novo. Vamos ver. Zero aqui. Vamos ver se ele vai convergir de novo. Ah, outra coisa, tá? É importante. Toda vez que a gente vai treinar uma rede neural, normalmente a gente inicializa os pesos com valores aleatórios. E isso gera o que como consequência? Eu posso ter que duas redes neurais treinadas com a mesma base de dados, uma pode convergir e a outra não. Que é exatamente isso que está acontecendo agora. Vejam, eu só retornei a não usar regularização, não mexi na taxa de aprendizado e nem mexi na função de ativação. Estão percebendo que agora o meu modelo não está querendo convergir para valores de erro mais baixo. Por quê? Porque provavelmente a inicialização dos valores dos pesos não foi satisfatória. Então, quando a gente treina modelos de rede neural, o ideal é que a gente faça vários treinamentos, certo? Que pode ser com as mesmas configurações e a gente avalie vamos dizer assim, né? O erro médio, tá? Eu pego os vários treinamentos que eu realizei e tiro a média dos erros. E aí eu consigo ter uma noção se aquela configuração, aquela arquitetura é adequada para resolver o meu problema ou não. Eu vou parar aqui e vou ver de novo. Ó. Vamos começar novamente. Ó, vocês estão vendo que interessante? Eu não fiz nada, ó. Eu só estou reinicializando o treinamento. Agora ele parece que saiu do mínimo local e está diminuindo cada vez mais. Ó. Ó, lá vai. Você vê que os erros de treinamento e de teste, nesse caso, já estão melhores do que no treinamento anterior. Isso é porque a inicialização dos pesos ela é aleatória. Então, a gente tem que tomar cuidado de dizer, eita, a rede neural não prestou. Não. Treine mais uma vez, mais outra. Faça aí umas 10 rodadas de treinamento e aí você tira a média dos erros, né, de cada rodada de treinamento. Veja, não estou falando do número de épocas, tá? Eu estou rodando do zero de novo o treinamento da minha rede neural. Percebam que agora já ficou melhor do que no caso anterior, tá vendo? Então isso é da natureza de como esse modelo de aprendizado ele funciona. A arquitetura é a mesma, os hiperparâmetros são os mesmos, né? No caso aí só a taxa de aprendizado, e você vê que o comportamento do treinamento, a dinâmica como ele ocorre, é bem diferente, tá? Mas enfim, ó, aí depois vocês brincam um pouquinho aí, né, com esse simulador, beleza? Vamos voltar aqui para nossa apresentação.
Estão vendo aí minha tela? Voltou aí para vocês a apresentação? Beleza, então vamos lá. Pronto, ó. O que eu fiz aí na prática é basicamente como a gente faz o treinamento de uma rede neural, certo? Então, cada sessão de treinamento a gente chama, né, de épocas, certo? Na verdade, um conjunto de épocas, então eu posso ter que uma sessão de treinamento vai ter 1000 épocas, 500 épocas, 10.000 épocas, certo? E a cada época a gente aplica um passo, né, de realizar a predição e ajuste de pesos através do backpropagation sobre cada exemplo do dataset, certo? Então, na prática, a gente vai aplicar o backpropagation em lotes, certo? Então, a gente vai ter um subconjunto de n exemplos, onde n vai ser menor do que o conjunto total dos meus do meu conjunto de dados, né, completo, certo? Então eu posso puxar aleatoriamente algumas instâncias, faço as minhas predições, aplico o backpropagation, fecho uma época de treinamento, puxo outras instâncias, faço a mesma coisa e vou fazendo isso, né, em lotes. Por que isso? Para evitar um overfit ou um underfitting. Se eu fico apresentando os exemplos na mesma ordem, eu meio que bitolo, né, a minha rede neural. Então eu vou aplicando essa questão de apresentar as instâncias de maneira aleatória para a rede neural e aí ela vai ajustando os pesos de uma maneira um pouco mais eficiente. Beleza? E aí, ó, só para a gente ter uma noção aqui, para finalizar, esses métodos que a gente vem vendo de machine learning, tá? Eles são representativos, tá? Do ponto de vista de aplicação e de concepção até a primeira década do século XXI, tá? Mas o que é que vem a partir daí, né? Ou seja, depois de que a gente chega no limite, como eu falei, de escalabilidade, por exemplo, de MLP, como é que eu posso melhorar essa questão de novos modelos de aprendizado de máquina para novos problemas? Aí, um dos pontos, né, que a gente vem discutindo ao tempo são as chamadas redes neurais profundas ou Deep Learning, certo? Basicamente, o que é uma Deep Learning? São redes neurais que elas vão ter muitas camadas, muitos neurônios em cada camada. A maneira como esses neurônios se conectam uns com os outros vão ser extremamente complexas, né? As conexões, tá? A gente tem aí as redes totalmente conectadas ou parcialmente conectadas. Mas o mais importante é que para a gente conseguir treinar essas novas arquiteturas, a gente vai precisar de muitas instâncias, certo? Então, normalmente, essas redes do tipo Deep Learning, elas são aplicadas para problemas que a gente tem muita informação ou informações de grande volume disponíveis. Por exemplo, processamento de imagem, texto e voz. Vocês sabem, né, que os nossos celulares ficam escutando tudo que a gente fala. Todo mundo sabe disso, né? Mas alguém sabe por quê? E todo mundo sabe que a gente autoriza o Google a ficar escutando o que a gente fala no celular? Sim ou não? Vocês estão aí ou já foram abduzidos? O que tem que a gente pode fazer é, quando eu estiver conversando alguma coisa particular, deixa o celular longe,
ou dentro da gaveta. Mas o que é que acontece? O celular, não estou falando quando você liga, estou falando que eu estou aqui conversando com vocês, o celular está ali e está registrando, né, esporadicamente o que eu falo. Enfim, um dos usos desse tipo de informação que o Google faz é melhorar os seus softwares de reconhecimento de voz. Por exemplo, quando você fala com o Google, né? Ok, Google, pizzaria. E aí ele vai lá e abre no navegador, né, pizzarias próximas de você, ou então notícias sobre pizzaria. Pô, como é que ele entende o teu sotaque, o teu tom de voz que tu queres que ele busque informações sobre pizzaria? Porque ele fica coletando conversas de milhares ou milhões de celulares no Brasil e volta e meia alguém fala a palavra pizzaria. E aí ele vai treinando modelos de rede neural profunda para reconhecer, independente do teu sotaque, do teu tom de voz, do teu timbre, que você está falando a palavra pizzaria. E aí quando você fala, o celular já compreende o que é que você quer. Não só isso, na hora que você fica navegando dentro do ambiente de busca do Google, né, no buscador, tá? Logado com a tua conta de e-mail, ele vai analisando o teu perfil, né, de usuário. O que é que você procura e como você procura. Ele procurou primeiro esse site, depois foi para esse. Então ele começa a criar uma heurística do teu interesse de busca de informações. Ele pega isso, que é uma informação de texto, por exemplo, processa e vai criando robôs de sugestão para você, tá? E um outro tipo de aplicação que é absurdamente sofisticado é o tradutor do Google, tá? O que é que o Google faz hoje? Ele fica coletando textos de diferentes bases de informação, jornal, o que você postar na internet, ele vai tentando traduzir aqueles textos para diferentes idiomas. Eu não sei se vocês já perceberam, eu percebo isso hoje. A qualidade da tradução do Google Tradutor hoje é 1000 vezes superior a 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a tradução ela era mais literal em termos de palavra, mas era muito pobre em termos de semântica, organização do texto. Hoje não. Hoje, a depender do texto, se for um texto simples, se você traduz no Google, ninguém vai saber que você traduziu num robô, né, num computador, ou se você entregou para alguém de uma língua nativa traduzir aquele texto. De novo, são aplicações em que a gente tem um volume de dados gigantesco e aí justifica a gente trabalhar com essas redes neurais profundas, certo? Uma rede neural, uma arquitetura profunda que ganhou notoriedade, né, nos últimos anos são as chamadas redes convolucionais, tá? A base do MNIST é muito utilizada, inclusive, para você validar, né, testar novas arquiteturas de redes convolucionais, que é o que a gente vai falar agora um pouquinho, beleza? Só para poder fechar aqui a nossa discussão sobre rede neural. Basicamente, como é que funciona, né, uma rede convolucional? Todo mundo conhece o processo de convolução de imagem? Sim, não? Já ouviram falar? Todo mundo sabe que é uma convolução? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E aí, pessoal?
Cadê o resto de vocês, hein? Só Diego que tá falando, né? E Iargo. Só escuta a voz de Diego e Iargo. Muito bem, Guilhermino. Ah, tá certo, tá certo. Mas lavou a mão, isso é importante. Vejam só, o processo de convolução, basicamente, o que é que a gente faz? Isso a gente pode fazer uma convolução de uma série temporal, de um áudio, enfim. E uma aplicação muito comum é a imagem. É basicamente a gente aplicar um filtro matemático sobre um conjunto de dados. Exemplo, vamos pegar essa foto aqui, ó, tá? Quando eu pego essa foto e eu aplico determinados filtros de processamento de imagem, como por exemplo, borrar, definir borda, delimitar melhor a borda, aumentar o brilho da imagem ou escurecer ela. Esse tipo de processamento basicamente é uma convolução. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aplicando matrizes de valores, fazendo uma operação de multiplicação matricial dessas matrizes específicas em cada ponto da minha imagem, certo? Ah, Fred, mas onde é que vem esses valores aí? É teste, tá? Então você vai aplicando as operações matriciais de convolução e aí você percebe que, por exemplo, essa primeira matriz aí, ela borra a imagem. A segunda matriz ali, ela melhora a definição das bordas da imagem. A terceira matriz aí, né, essa matriz que tem 1.5 no meio e 0 nas bordas, gera um efeito de brilho, enquanto que quando eu coloco 0.5, gera um efeito de escurecimento da imagem, tá? Basicamente o que a gente faz é um processo assim, ó. Eu pego a imagem original e para cada ponto da minha imagem eu vou aplicando a minha matriz de transformação ou meu kernel e gero uma imagem convoluída, né? Então eu pego essa região, aplico a minha matriz, multiplico e o valor da multiplicação matricial, né, o somatório total, gera um ponto convoluído. Desloco a região que eu vou aplicar a convolução e vou construindo a minha imagem convoluída, certo? E à medida que eu vou deslocando, eu vou fazendo esse processo de transformação. No final, o que é que eu tenho? Voltando aqui. A depender do filtro, do kernel, certo? Eu vou tendo, só voltar aqui, os diferentes efeitos, tá? Então, é basicamente uma operação matemática. O que é que acontece? Às vezes, para que eu faça o meu processamento de convolução corretamente, as dimensões da minha imagem, que é o nosso exemplo aqui, não é compatível com o tamanho do kernel que eu estou utilizando. Aí, às vezes, o que é que a gente pode fazer? Criar uma borda extra na minha imagem para que o processo de convolução seja adequado em que sentido? Quando eu faço uma convolução, nesse exemplo aqui, ó, percebo que o tamanho da imagem convoluída, essa aqui, ó, ficou menor do que o tamanho da imagem original. Por quê? Porque eu estou fazendo um processo que acaba gerando a compressão da minha imagem, tá? Cada 9 pontos aqui, né, gera apenas um ponto na minha imagem final. Como eu vou deslocando com sobreposição de janela,
na última convolução, por exemplo, dessa primeiro conjunto de 3 linhas aqui, ó, a minha última convolução é essa aqui, ó. Então, eu não tenho como convoluir para cá, porque não tem dados aqui. Então, o que é que eu faço, basicamente? Eu faço uma convolução, 2 convoluções, 3 convoluções, 4 convoluções. 4 pontos. Só que originalmente eu tinha 6 pontos em cada linha. Então a convolução, basicamente, ela gera uma compressão de imagem. Se eu quisesse manter a minha imagem convoluída com o mesmo tamanho da imagem original, aí a gente usa esse recurso de gerar um padding, ou uma borda. Certo? Quando eu gero uma borda no entorno da minha imagem original, antes de fazer a convolução, aí quando eu aplico o meu filtro de convolução, ele começa aqui. E aí, ó, eu tenho uma convolução que gera um ponto na imagem convoluída, 2, 3, 4, 5 e 6 convoluções, ou seja, o número de pontos na imagem convoluída, né, a primeira linha, vai ser igual a 6, que é a dimensão da minha imagem original. Tá? Isso minimiza, né, a gente perder a informação da imagem no processo de convolução. Veja, eu não estou falando ainda da rede convolucional, eu estou falando de convolução clássica. O que é que o pessoal pensou? Pô, e se o meu kernel de convolução for os pesos da minha rede neural? Será que isso melhora, por exemplo, o processamento de imagem? E aí a galera construiu as chamadas redes convolucionais. Ao invés de, por exemplo, eu pegar a minha imagem, transformar ela em um supervetor de valores, né? Ou seja, linearizar minha imagem aqui em apenas um vetor e jogar isso para uma rede neural, que é o que se fazia classicamente, o que é que o pessoal teve a sacada? Não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma convolução em cima da imagem e cada quadradinho que eu estou processando, eu vou aplicar um kernel e a saída desse processamento eu jogo para um neurônio na minha rede neural. Então, o primeiro quadradinho vai para o primeiro neurônio de entrada, segundo quadradinho de convolução, segundo neurônio e assim por diante. E cada etapa intermediária de convolução vai para uma segunda camada, que vai para uma terceira e assim por diante. Qual é a grande sacada nisso aí, que o pessoal começou a entender? Quando você processava as imagens dessa forma, usando essa arquitetura de rede convolucional, a rede conseguia aprender características específicas das imagens. Ela não entendia a imagem agora como um elemento global. Ela conseguia aprender elementos específicos na imagem. E aí foi uma revolução. Você conseguia agora ter uma rede neural para processamento de imagem que conseguia, dentro de uma imagem, identificar se tinha um gato, se tinha um cachorro. Ah, é um gato, mas que gato? É um siamês? É um gato gordo? Então, assim, estou dando um exemplo bem básico, tá? Cada camada da arquitetura da rede convolucional era responsável ou é responsável por
extrair ou entender uma característica específica da imagem original. E aí, a galera começou a criar vários tipos de arquitetura das redes convolucionais, combinando camadas distintas. E aí você conseguia, por exemplo, ter que uma camada de convolução identificava melhor bordas em imagens, uma outra camada identificava texturas, uma outra objetos e assim por diante. Simplesmente combinando tipos básicos de camadas de rede convolucional. A camada convolucional propriamente dita, camadas de processamento denso e camadas de pooling, tá? Cada tipo de camada básica, ela é responsável por um tipo de processamento da imagem que está sendo analisada, tá? E aí a galera começou a explorar várias arquiteturas de rede convolucional e hoje a gente tem aplicações aí extremamente sofisticadas, certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Pronto. Aqui está uma arquitetura bem genérica, né? Então eu tenho a minha camada de entrada, que vai receber a imagem. Aí eu tenho a primeira camada de convolução. Depois, uma camada de pooling, tá? Lembrando que o pooling é basicamente isso aqui, ó. Ele ajuda a reduzir a dimensionalidade da imagem que está sendo convoluída, tá? Porque se você não tiver intermediariamente algumas camadas de pooling, como tu está fazendo a convolução e você pode, enfim, configurar o deslocamento do teu kernel, tu pode acabar gerando imagens cada vez maiores. E aí o processamento da informação vai ficando cada vez mais pesado. O que é que a galera faz de vez em quando? Aplica aí um maxi pooling para você não gerar imagens muito maiores do que a imagem de entrada pelo processo de convolução, tá? Eu falei inicialmente que a convolução ela pode comprimir a imagem, mas ela também pode acabar gerando imagens de mesmo tamanho ou maiores, enfim, depende muito de como é que é feita a convolução. E quando você vai diminuindo, você vai, né, condensando a informação da tua imagem. E aí o cara vai construindo várias camadas, né? Convolução, Drupal, aí outro maxi pooling. E aí o que é que o pessoal começou a observar? Dependendo da combinação dessas camadas aí, tu tinha uma rede neural que identificava rostos de pessoas muito melhor do que redes antigas, ultrapassadas, né? Outra era melhor identificar deslocamento de objetos em um filme. Outra conseguia quantificar, de repente, né, objetos com uma forma definida. Ou seja, saiu-se de um contexto de um processamento simples de imagem, fazendo simplesmente uma linearização da imagem, e agora a gente consegue trabalhar com imagens de uma maneira muito mais sofisticada. Só que isso só foi possível depois que veio, né, todo esse conceito aí de redes profundas, onde eu posso agora utilizar várias camadas escondidas na minha rede multicamada, cada camada com um número variável de neurônios e ainda combinando funções de ativação diferentes para cada neurônio em cada camada. Então, hoje você tem aí um universo de possibilidades de arquiteturas de redes profundas para vários tipos de problema. Quando eu falei aqui de convolução, eu peguei um exemplo inicial de imagem, mas eu posso aplicar isso para contexto de áudio, né? Imagem estática, imagem dinâmica, comprimir informações tabulares. Então eu posso muito bem fazer o seguinte, ó.
eu tenho um vetor que representa, enfim, uma instância de um problema determinado. E eu posso dizer, olha, eu quero representar esse vetor agora como se fosse uma matriz. Eu vou quebrar o meu vetor aqui em determinados pedaços e vou transformar isso numa matriz. E agora eu vou pegar essa matriz e vou supor que ela representa uma imagem. Aí você pega uma rede convolucional e processa os teus dados, que a princípio não são imagens, mas você pode meio que enganar a rede neural para ela achar que o que você está processando são imagens. E determinados tipos de aplicação têm um resultado muito interessante. Então veja, a gente hoje chega num momento que eu tenho redes extremamente sofisticadas para resolver uma penca de problema que até uns 10 anos atrás a gente tinha chegado no limite de compreensão de como resolver aquele problema com os modelos de aprendizado tradicionais, certo? E assim, isso aí, né, é ao infinito e além, certo? Então, o que é que a gente fala, né? Tem um problema aí que você quer aplicar Deep Learning, né? A princípio não comece do zero, certo? Investigue, por exemplo, no caso das redes convolucionais, arquiteturas que já são conhecidas, tá? E que já apresentam bons resultados em problemas similares, e aí você pode usar aquela arquitetura já para resolver o seu problema. Algumas vezes a gente chama isso, né, de transferência de aprendizado. Basicamente eu estou pegando uma rede que já foi treinada para um conjunto semelhante ao que eu quero trabalhar e jogo ela para resolver o meu problema. Então eu transfiro o aprendizado de um contexto para outro, certo? Enfim, a gente podia passar aqui, como eu falei, mais uma disciplina só falando de rede convolucional e não ia acabar o assunto, beleza? Então tem vários tipos de arquitetura, vários modelos atuais de rede convolucional, tem AlexNet, GoogleNet, VGG, ResNet, MobileNet e assim por diante, tá? Mas aí eu vou deixar com vocês os slides para vocês depois darem uma pesquisada aí na internet. Tranquilo? A gente tem vários modelos, seja de rede convolucional ou de outros modelos de Deep Learning, pré-treinados dentro de algumas plataformas, como o TensorFlow Hub, no próprio Keras, no PyTorch Hub. A NVIDIA já tem vários modelos pré-treinados de redes convolucionais. Então, assim, tem muita coisa já disponível que a gente pode utilizar para resolver os nossos problemas. Aí já fica a dica. Se algum de vocês aí for trabalhar no mestrado ou doutorado com imagens de manutenção, termografia, o que for, uma abordagem interessante é trabalhar com esse tipo de modelos, né, de redes convolucionais. Beleza? Enfim, a gente podia passar muito mais tempo aqui conversando, só que aí para não abusar demais de vocês, eu vou parando por aqui. Beleza? Deixa eu interromper a gravação.